Fala, querido irmão, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu espero que você esteja bem e desejo que a graça, a paz e todo o suprimento necessário esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje eu quero aproveitar este tempo com você aqui e trazer uma meditação. Isso significa que eu e você possamos meditar, possamos pensar, possamos examinar aquilo que está sendo dito. E eu peço a você, assim como eu também preciso fazer, que você se examine, que você prescrute o seu coração e peça que o Espírito Santo te ajude nisso. Assim como eu devo me examinar, assim como eu devo perceber como eu ando e aquilo que eu preciso praticar. Eu espero que esse tempo seja um tempo proveitoso para isso, para a sua e para a minha edificação e meditação. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você o capítulo 13 de Mateus. Nós vamos ler esse capítulo e vamos verificar as palavras de Jesus, aquilo que veio de orientação direta para nós. Então, Mateus 13 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi-se assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo entrou num barco e assentou-se. E todo o povo estava de pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dessa semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que lhes falas por meio de parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a ele isso não lhes foi concedido. Eles não querem o reino dos céus. Pois a quem tem, mais lhe será dado, e terá em abundância, mas aos que quase não têm, até o que lhes tem lhes será tirado, porque eles não querem esse reino. Eles não são desse reino. Então, para quem é desse reino, mais reino é dado, mais conhecimento é dado, mais transformação é procedida. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam, e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Nem neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que continuamente estejais ouvindo, jamais entendereis, mesmo que sempre estejais vendo, nunca percebereis, posto que o coração deste povo está petrificado. E por isso que eu peço a você, e tento fazer a mesma coisa, que a gente se examine como está o nosso coração. Essa parábola fala sobre o coração, sobre o receber da palavra e o que isso gera de fruto no nosso coração. E aí ele diz: posto que o coração deste povo está petrificado, de má vontade escutaram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para evitar que enxerguem com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, convertam-se e sejam por mim curados. Mas abençoados são os vossos olhos, porque enxergam,
e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois com certeza vos afirmo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então Jesus agora vai explicar a parábola. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. E eu peço para que você que está me ouvindo também se atente. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, reino esse que é de paz, que é de justiça, que é alegria no Espírito, reino este que não é deste mundo, reino esse que não tem a ver com o que é físico, mas um reino espiritual, um reino celestial, um reino que fala ao homem espiritual. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado no seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. A pessoa até ouve, pode até dar uma certa atenção, mas rapidamente ele deixa aquilo para lá. E aí ele diz: o que foi semeado em terreno rochoso, este é o que ouve a palavra e logo aceita com muita alegria. Ele ouve essa palavra e diz: nossa, é isso mesmo, tá certo. Nossa, eu preciso realmente disso. Nossa, essa mudança aí eu preciso praticar. Nossa, olha só, eu entendi isso aí. Então eu tenho que mudar. Ou seja, ele recebe isso com alegria. Ele vê que aquilo é bom, ele vê que aquilo funciona, ele vê que aquilo é pertinente. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, visto que realmente não houve o nascer de novo, visto que realmente ele está mais buscando coisas exteriores, o que acontece? Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. A gente vê que isso acontece muito, inclusive com a gente precisa se examinar. A gente ouve, a gente entende, a gente acredita, mas no dia seguinte, passou. Eu peço que você se examine agora. Quantas vezes você foi num congresso? Quantas vezes você foi a uma reunião? Quantas vezes você participou de um acampamento? Quantas vezes você fez uma campanha de oração? Quantas vezes você foi ao monte? E foi um momento muito bom, de muita alegria, um momento onde você refletiu, onde você ouviu Deus, um momento onde alguém te ensinou algo em relação ao reino de Deus. E você saiu: nossa, isso mudou a minha vida. Mas no dia seguinte, ou 4 dias depois, ou uma semana, ou um mês depois, aquilo não existe mais dentro de você, aquilo se passou. Então ele diz que, contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, a gente precisa ver se tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quando chega o dia a dia, logo se esquece. Quando tem que enfrentar uma situação, perde o ânimo. E aquela palavra se vai. Será se eu e você temos sido esse solo? Precisamos estar atentos a isso. Versículo 22 agora. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Os cuidados desta vida, a corrida desta vida, a perseguição por mais dinheiro, por mais recursos, por uma nova casa, por um novo carro, por um corpo melhor, por uma aparência melhor, por um equipamento melhor. As nossas corridas, elas afastam essa palavra, elas afastam essa mensagem. E aí nós ficamos perdidos mais uma vez. Nós ficamos desiludidos mais uma vez. Ficamos afastados daquilo que é reino de Deus. É interessante
porque hoje nós temos uma geração de pastores coach, hoje nós temos uma geração de pastores que só tratam de riquezas, e por um tempo eu também caí nesses caminhos, nesse engodo. Mas o reino de Deus, irmãos, ele não tem a ver com coisas naturais, ele não tem a ver com a sua riqueza, ele não tem a ver com uma performance. O reino de Deus é dentro de nós. O reino de Deus gera uma mudança profunda, interior. Alegria e paz espirituais são dentro de nós, independente daquilo que se passa por fora. Então nós temos que ter cuidado para que a palavra não chegue a nós, mas que seja eliminada, que seja afastada por causa das nossas corridas naturais, das nossas corridas em relação a ser ricos, da nossa corrida em relação a ser bem-sucedido, da nossa corrida em relação a tal da felicidade. Hoje todo mundo diz, olha, eu quero é ser feliz. Eu me separei porque eu quero ser feliz. Eu fiz isso porque eu quero ser feliz. E relaciona felicidade a riquezas naturais, relaciona a felicidade àquilo que ela vê na rede social. Feliz, irmão, é aquele que tem o Evangelho dentro dele. Feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor. E aí ele diz que a riqueza e as preocupações desta vida sufocam essa mensagem. Mas enfim, versículo 23, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Ele pratica, ele frutifica e produz grande colheita. Aquele que ouve essa palavra e aquele que procura a mudança, aquele que usa essa palavra para que o seu interior seja modificado, aquele que ouve, aquele que entende e que pratica. E aqui, irmãos, eu quero te dizer que eu não estou falando de uma doutrina evangélica, eu não estou falando de uma doutrina católica, apostólica, romana. Eu não estou te falando de uma doutrina espírita. Eu não estou falando de teologia. Eu não estou falando de doutrina. Eu não estou falando de dogma religioso. Eu não estou falando de instituições religiosas. Eu estou falando de evangelho. Poder de Deus derramado através de Cristo Jesus para mudar a minha vida e para mudar a sua vida, para trazer luz ao nosso interior, para combater aquilo que mata o homem de verdade, aquilo que está dentro de nós, como disse Jesus, aquilo que contamina o homem. O Evangelho é a boa notícia, que quando entra, que quando chega ao coração, que quando chega ao interior, começa a trazer luz, começa a produzir mudanças, começa a levar o homem ao verdadeiro evangelho, ao amor. Me lembrei agora do que João disse, aquele que ama, esse conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Então ele diz que essa palavra é acolhida no coração e começa a produzir mudança dentro, começa a conduzir para o amor, começa a conduzir para a paz, começa a conduzir para olhos puros, começa a produzir para ouvir bem. E ele diz que frutifica, produz grande colheita. Alguns a 30%, outros a 60%, outros a 100%. Aquele que tem o evangelho às vezes vale por 30%, às vezes vale por 60%. Aquele que tem o evangelho vale por muita gente junto, sem o evangelho. E aqui eu não estou falando de briga, aqui eu não estou falando de separação, aqui eu não estou falando de condenação. Eu tenho Jesus, você não tem, e eu vou atrás de você e vou te perseguir. Não, estou falando de mudança pessoal, mudança individual, mudança dentro, que é isso que o evangelho faz. E ainda outros 30 vezes mais do que foi semeado.
Então, que fique para mim e para você essa reflexão. Que possamos, irmãos, pensar, meditar e principalmente praticar. Qual é o solo do seu coração? Como você tem recebido a palavra? Como você tem praticado a palavra? Eu peço que você medite sobre isso. Eu peço que você pratique essas coisas. E que Deus abençoe ricamente sua vida. Que Deus produza em você aquilo que precisa ser produzido. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe naquilo que você tem necessidade. E que Deus esteja todos os dias com graça e favor sobre sua casa e sobre sua vida. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.